Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio José, do Ministério Exército de Cristo, aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo. E mais uma vez, eu chego até todos vocês para darmos continuidade no estudo ali que nós iniciamos, há pouco tempo, que nos fala a respeito do silêncio de Deus, entre todo o povo, que foi aquele período de 400 anos que Deus não levantou profetas, para poder estar falando ali com o povo. E esse tempo que foi ali iniciado entre 450 e 433 antes de Cristo, que por volta de um século depois da época de Neemias, o povo judeu ainda se achava sob a tutela, da Pérsia. Os monarcas da Pérsia ali tratavam os judeus com especial tolerância, que eles foram bem tratados ali, pelo reinado de Dário. E também nós podemos contemplar que foi permitido a eles ali adorar livremente a Deus, observar a lei de Moisés durante esse período. Houve também uma luta entre a Pérsia e o Egito, durante também esse período. E também nós podemos ali contemplar aqui neste estudo que o tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo, ela é exatamente conhecida como o período intertestamentário, ou entre os testamentos, que é entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Porque não houve nenhuma palavra profética, não foi levantado nenhum profeta, de Deus ali durante este período. Por isso ali que houve muitas transformações, muitas coisas aconteceram ali, no meio do povo de Deus. E esse período, alguns chamam de 400 anos de silêncio. A atmosfera política, religiosa e social da Palestina mudou significativamente durante este período. Muito do que aconteceu foi predito pelos profetas. Assim, lá o profeta Daniel, no capítulo 2, 7, 8 e 11, e se compara aos eventos históricos. Então, se a gente for voltar um pouquinho só ali no Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus já estava usando os profetas para poder avisar o povo. Mas o povo sempre foi um povo de coração duro, meus irmãos? Assim como nós vemos nos dias de hoje, quantas pessoas aí estão com o seu coração endurecido, fechado, não estão dando ouvidos à palavra de Deus, dão muito ouvidos aos homens, há muitas falácias, dão muitos ouvidos aí àqueles que estão nos holofotes. Nós, como cristãos, irmãos, nós devemos entender que é o seguinte: a palavra de Deus, nós devemos procurar contemplar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar dentro, das escrituras de Deus, e não ficar somente confiando em palavras de homens, Os homens, ao longo do tempo, eles foram aprendendo a manipular. Então muitas pessoas hoje são manipuladas por conta de quê? De não se aprofundarem dentro da palavra de Deus. E desde lá do Antigo Testamento nós vemos, que um povo rebelde, um povo de coração duro, eles acabam fechando o coração para a palavra do Senhor, a voz do Espírito Santo, e abrindo os ouvidos, para as vozes do mundo. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas se perdendo pelo caminho. E dando continuidade, meus irmãos, nós vemos neste estudo que Israel estava sob o controle do Império Persa entre 532 e 332 antes de Cristo. Os persas ali,
eles deixaram os judeus praticaram a sua religião com pouca interferência, até mesmo dando-lhes permissão para reconstruir e adorar no templo. Então nós vemos isso em Crônicas, né, 36, 22 e 23, e lá em Esdras, né, do capítulo 1, no versículo do 1 ao 4. Se nós formos lá, nós vemos, né, Esdras, Neemias ali, quando a palavra nos fala da reconstrução do templo, que aqueles que se levantavam, né, querendo não permitir que o povo se ajuntasse e novamente levantasse o templo do Senhor para adorar, acontece também nos dias de hoje, quando aqueles que verdadeiramente se levantam, né, para clamar ao nome do Senhor, adorar ao Senhor e trazer o que verdadeiramente Deus quer falar no coração do povo, muitos que já são aí conhecidos em mídias, né, muitos que somente estão interessados, né, na pele, né, das suas ovelhas, muitas vezes eles já se levantam com palavras ferozes. Quantas ferocidades nós vemos na voz das pessoas. Alguém já viu, né, Jesus pregar com ódio no coração? Nunca, meus irmãos. É com amor, com calma, com paciência. Olha na voz de muitos que estão pregando hoje. Está pregando o quê? Quando foi que Jesus falou para vocês, ou para nós, aqui dentro da palavra, glórias a Deus, aleluias, que nós devemos buscar as coisas deste mundo? Quando Jesus foi interpelado, ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Mas não é, meu irmão, minha irmã. Nós estamos neste mundo de passagem. Então não nos prendamos, né, neste mundo, né, meus irmãos. E esse período aí, né, inclui os últimos 100 anos do Antigo Testamento e mais ou menos os primeiros 100 anos, né, do período antitestamentário, né? Este período teve um tempo de paz, né? Contentamento, de paz e contentamento, né? Mas foi uma calmaria que teve, porque logo viriam as guerras, logo viriam ali as lutas, né? De Alexandre Magno, que ia se levantar contra o Império Persa, e o povo de Israel estava ali no meio. Então enfrentou muitas situações. Assim como eu e você, meus irmãos, nós vamos enfrentar muitas situações, porque nós estamos aqui, neste mundo, nós estamos entre muitas lutas, nós estamos entre muitas guerras, nós estamos entre muitas pelejas espirituais, tá? Então cabe a mim, cabe a você estarmos buscando abrir os nossos olhos para a verdade do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu vou parando por aqui, tá bom? Então nós vamos dar continuidade logo mais à frente, né? E vamos falar aí sobre a supremacia greco-macedônica, né? Que Alexandre Magno ali deu continuidade, e assim nós vamos continuar falando um pouco mais deste estudo. Eu aconselho você, meu irmão, aconselho você, minha irmã, a estar buscando entendimento e discernimento dentro da palavra, dentro do Evangelho. Nós devemos ouvir os homens de Deus? Sim, porque Deus já levantou homens, mulheres, pastores, missionárias, né, para estar levando a palavra dele a todo o povo. Mas jamais nós devemos deixar de conferir, né, aqui dentro da palavra, dentro do Evangelho, na Bíblia, que é onde está a verdadeira palavra do Senhor. Bocas de homens falam, bocas de mulheres falam de tudo e de todas as coisas, mas tem que ver aquele que está falando, né, que o Espírito Santo de Deus está falando através da boca dele. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Um forte abraço, fica com Deus. Desejo a todos um feliz 2024, que todos nós buscamos estar contemplando a palavra de Deus no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir verdadeiramente aos caminhos do Senhor, e que os nossos ouvidos, meu irmão, minha irmã, estejam ligados naquilo que Deus quer falar conosco, tá? Não no que os homens querem para nós, porque o que eu e você devemos buscar é a presença de Deus na nossa vida. Aquele povo, né? Deus ficou em silêncio com aquele povo 400 anos. Muita coisa aconteceu
durante esse período? Muitas introduções foram colocadas ali, nós vamos ver, né, ao longo do nosso estudo. Muita coisa foi introduzido no meio do povo. Tanto que depois desses 400 anos, quando Jesus, né, Deus enviou o Filho dele, né, à terra para caminhar junto com os homens, ele nem mesmo foi conhecido por aqueles que se diziam sacerdotes, aqueles que se diziam pregar a palavra, mas eles não conheciam verdadeiramente quem é Deus. E hoje? Quantos fariseus nós vemos aí pregando a palavra e eles não conhecem a Deus? Um forte abraço, Deus abençoe a todos e nós nos vemos numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Tchau.